pessoal, bem-vindos ao Batom e Bate-Papo. E hoje nós temos um convidado muito especial, pastor Simon Peter. Ele é pastor e diretor da escola da One Passion no Paquistão. Fique conosco, Deus vai falar muito com você. Bom dia! Good morning. Graça e paz. Grace and peace. You are looking muito lindos. Vocês estão lindas hoje. I learned few words in Portuguese and I wish to speak more in your language. Você sabe, eu aprendi algumas palavras em português e o meu desejo é aprender muito mais português. Because you all are the beautiful women, my dear sisters. You are the light to the world. Você sabe, irmãs, vocês são lindas e vocês são luz para este mundo. And I love to serve my sisters because I came from far country that is Pakistan. E é uma alegria poder servir vocês, irmãs, porque eu vim de um país muito distante, lá do Paquistão. And I want to encourage you to do whatever the gift that God has given to you. E eu quero encorajar cada uma de vocês de colocar em prática os dons que Deus tem dado a cada uma de vocês. Because God loves you and He gave these gifts because He wants you to live a life that God lived on this earth. E Deus ama muito vocês, e o maior desejo de Deus é que você coloque em prática esses dons que Ele tem colocado dentro de vocês. So I have been giving the stage a little bit late, but I am bound to finish it by 10:30. Você sabe, eu cheguei aqui foi passado para mim o microfone um pouquinho tarde, mas eu vou terminar às 10h30. There are so many things that I want to share with you, but before sharing that, eu tenho várias coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero... I want to thank Pastor Aloysio and all the team that they invited me to preach the word of God today. E eu quero agradecer o pastor Aloysio, toda a liderança, pelo convite honroso de poder estar ministrando nessa conferência. And I also want to thank you, Brother Devi, Pastor Devi, from One Passion, who translated yesterday for me. E eu quero também agradecer o pastor Davi, da One Passion, que ontem ele fez a tradução aqui para mim. And I am working with him for the last 7 years, and we have a very compatible body chemistry, and he translated very well for me. E nós já andamos juntos por 7 anos e a gente tem assim uma amizade, uma afinidade muito grande. Ele tem traduzido para mim aí em alguns lugares no Brasil. And whenever he has went to Pakistan, we made big crusades, and I translated him in the crusades. E quando ele vai lá para o Paquistão, ele realiza algumas cruzadas. Aí então eu sou aquele que faço a tradução do inglês para o Urdu no Paquistão. And when I come to Brazil, he translated for me in many churches. E quando eu venho então para o Brasil, ele é que faz a tradução para mim do inglês para o português. And I want you to please clap for him. Please have a. Eu quero então apresentá-lo. Por Please favor, stand fique em up, pé, grandson. pastor Davi. Thank you so much. Muito obrigado. You know, yesterday Pastor Aloysio shared so many things that God is doing in Pakistan. Sabe, ontem o pastor Aloysio compartilhou algumas coisas importantes do que Deus está fazendo no Paquistão. And when he was sharing the things that God is doing in Pakistan, I was feeling very humble. E quando ele estava aqui compartilhando tudo aquilo que Deus está fazendo no Paquistão, o meu coração, assim, eu me senti muito assim humilde em relação a isso. Because when he was talking about me, he was calling me my name. I was thinking that, oh, it's not me to be glorified here. E ele ali falando, mencionando o meu nome, dentro de mim o meu coração dizia, não tem nada a ver comigo, na verdade toda a glória é para o Senhor.
but it is God to be glorified by the work He is doing in Pakistan. E é através de Deus, Ele que é glorificado através da obra que está acontecendo no Paquistão. Because He called each and every one of us to work in His kingdom. Porque Deus ele nos chama, cada um de nós, para edificarmos o seu reino. So yesterday in the evening, Holy Spirit spoke with me and He encouraged me. E ontem o Espírito Santo ele falou ao meu coração e ele me encorajou muito. And He spoke me and He said, it's not to glorify you. He is glorifying me because I am using you in Pakistan. Na verdade, não é para que você seja glorificado. É Deus que é glorificado, porque Deus está, na verdade, usando você para fazer a obra no Paquistão. Amen. Amém? So I just want to share, and He also instructed me. The Holy Spirit also instructed me share some more things that I am doing, God is doing in Pakistan. E o Espírito Santo me instruiu a compartilhar ainda mais com vocês hoje o que Deus está fazendo no Paquistão. And I just want to share some things what we are doing in Então Pakistan. eu quero compartilhar algumas coisas que nós estamos edificando no Can you Paquistão. play the PowerPoint present? E nós vamos colocar agora o PowerPoint. E eu vou compartilhar com vocês então. I just want to tell you something about myself. God has called me by my name. Você sabe, eu quero compartilhar algo sobre a minha pessoa. Deus me chamou pelo nome. And you know, my name is Simon Peter. Meu nome é Simão Pedro. And I'm from a background of the Hindu, and my grandparents, they converted from the Hindu. E eu vim de um background hindu. Os meus avós eram hindus. And my grandfather, he gave all my 5 uncles the Christian names. E o meu avô deu para os 5 filhos nomes cristãos. The eldest uncle of mine, he has a name of James, then John, then my father Joseph, then E o meu vô deu para o filho mais, meu tio, né, mais velho, o nome de Tiago, João, my father, Joseph. E o meu pai José. Then my younger uncle Jacob and Paul. E eu tenho 2 tios que têm o nome de Jacó e Paulo. You know, something strange things happen when my grandfather put this name to my uncles. E algo aconteceu quando o meu avô deu para os meus tios esses nomes cristãos. Because they were the first generation Christian. Porque eles eram agora a primeira geração da minha família And cristãos. my grandfather was thinking that they will glorify the name of Jesus Christ in Pakistan. E o meu avô pensava o seguinte, através dos meus filhos, eles vão glorificar o nome do Senhor no Paquistão. But when they were in the teenage, Mas quando eles chegaram à idade da adolescência, but at that time some radicals attacked on them because of their faith. e alguns muçulmanos radicais atacaram eles por causa da fé. And on that attack, my eldest uncle, he was killed because someone attacked on his head with an axe. E nesse ataque, o meu tio mais velho, And ele foi atacado por uma pessoa que tinha um machado e ele cortou o pescoço do meu tio. And after that incident, all my uncle, even my father, they decided not to give the Christian name to any of their children. E aí então depois desse incidente, então o meu pai decidiu não dar nomes cristãos para ninguém mais da família. But I don't know what happened. They gave me the Christian name. That is a very, very powerful name, Simon Peter. E por alguma razão que eu não sei, o meu pai colocou o meu nome de Simão Pedro, que é um nome muito forte.
And all of my brothers and sisters and cousins, they have Pakistani names. E todos os meus irmãos, minhas primas, têm nomes paquistaneses, muçulmanos. And because of this name, I started facing persecution from my childhood in the school. E por causa do nome que eu tenho, eu comecei a sofrer bullying, perseguição na escola. My class fellows, they don't want to talk with me. They don't want to eat with me. E os meus amigos na escola, eles não queriam conversar comigo, eu não podia comer junto com eles. They call me with very bad names. Eles- And they were thinking that I'm untouchable. E eles me xingavam, e eles olhavam para mim, e eles viam a minha pessoa como uma pessoa intocável. Ninguém podia tocar em mim. So I started hating my name and I started complaining my parents. E eu então comecei a odiar o meu nome. E aí eu comecei então a questionar os meus pais sobre And isso. I used to ask my parents, why you give me this name? You- All of my brothers and sisters, they have Pakistani name. E eu questionava os meus pais, por que você deu esse nome para mim? Do you Sendo think- que os meus irmãos têm nomes paquistaneses, por que vocês fizeram isso comigo? Do you think I'm an Englishman? Porque vocês acham que eu sou um inglês? É isso? But they don't have any answer. Mas eles não tinham nenhuma resposta para me Anyhow, dar. I grew up with the hater with this name. E eu então cresci com esse ódio dentro de mim por causa do meu nome. And I grew up and I made a promise in the early age with God. E eu então, quando eu estava na adolescência, eu fiz uma promessa para Deus. And you know, in Pakistan, the average life is 60 years. Você sabe que a idade média no Paquistão são 60 anos. And I promised with God that first 20 years of my life, I will study. And second 20 years of life, I will earn a lot of money because I've born in a very poor family. Eu disse para Deus o seguinte: Deus, os meus primeiros 20 anos, eu vou estudar e vou estudar muito. Depois, os outros 20 anos de vida, eu vou trabalhar e ganhar muito dinheiro e vou ficar rico. And I promised God that the last 20 years, even if you give me more years, I will serve you. E eu disse para Deus, e os últimos 20 anos de vida, mesmo que eu venha viver mais do que 60 anos, eu vou te servir para o resto da vida. And as I grew up, I forget that promise. E eu fui crescendo e eu acabei esquecendo dessa promessa. I forget that promise, but God never forgets. Eu esqueci da promessa, mas Deus, Ele nunca esqueceu da promessa. Whatever you do with Him, He remember everything. Olha, deixa eu dizer algo para você. Tudo que você faz para o Senhor, Ele lembra de cada detalhe. And when first 20 years were completed and I completed my degree in science, Então eu estudei e nos meus primeiros 20 anos eu completei o meu curso de ciência. Eu terminei meus estudos graduado em ciência. and I got my degree from science. I studied biochemistry, microbiology, and zoology. E eu estudei biologia, ciência And zoology. e zoologia. And I scored top position in this university. E eu fiquei em primeiro lugar na minha turma. And I want to study more. I want to do PhD in microbiology. But something happened. I stopped doing the education. E o meu desejo era fazer um PhD, mas por alguma razão não deu certo e eu continuei então com a minha vida. So the second part of my life started when I started working in a pharmaceutical company. E então depois que eu concluí os meus estudos, eu comecei a trabalhar numa indústria farmacêutica. And God gave me an opportunity to work in the top companies of the Deus pharmaceutical. me deu essa oportunidade de trabalhar nessa empresa que ela era top no Paquistão. Because I wanted to earn a lot of money. Por quê? Porque eu tinha esse desejo no meu coração de fazer muito dinheiro. And God blessed me in all areas of my life. E Deus me abençoou em todas as áreas da minha And I vida. worked very hard, and almost the 75% of the Pakistan was under my authority. E eu trabalhei tanto nessa empresa que eu cresci muito e 75%
das vendas da empresa no Paquistão estava debaixo do meu gerenciamento. And I was the responsible for a big, huge sales and marketing team. E eu tinha uma equipe muito grande de vendedores que estavam debaixo da minha liderança. And at that time, I was enjoying very lucrative life and enjoying a lot of facilities from the company. E eu, assim, tinha muitos benefícios da empresa e eu estava fazendo muito dinheiro. God blessed me with a beautiful wife, you can see. Deus me abençoou com uma família muito bonita, uma esposa muito bonita. And at the age of 35, He blessed me with a very good house. E com a idade de 35 anos, o Senhor me abençoou com uma casa. And all my traveling was by air, even in the Pakistan and outside the Pakistan. E Deus me abençoava tanto que eu viajava no Paquistão de avião e viajava para fora também, tudo de avião. This was not a normal thing for a Christian living in Pakistan who faced persecution in his childhood. Deixa eu dizer algo para você, essa não é uma vida normal para um cristão paquistanês no Paquistão, num lugar que é perseguido. At that time, I was not realizing the blessings comes from God. I was thinking because it is because of my hard work. E na verdade, até então eu não reconhecia que tudo o que estava acontecendo na minha vida era por causa da bênção de Deus. Eu achava que era pelo meu trabalho duro que eu estava conquistando tudo aquilo. As the second 20 years of my life ended, something happened again. E quando eu estava então terminando esse segundo ciclo de 20 anos na minha vida, algo aconteceu. Everything was perfect in my life. Tudo estava perfeito na minha vida. Suddenly, a boss from another company came on me. E aí então de repente um outro chefe, gerente, veio trabalhar e ser o meu chefe. And he started the same thing that I faced in my childhood. He started persecuting me when he knew that I'm a Christian. E ele fez a mesma coisa que aconteceu comigo com os alunos quando eu estudava. Ele começou a me perseguir dentro da empresa. And he made my life so miserable that I have to resign that job. E ele fez ali na empresa minha vida uma vida tão miserável que eu não consegui continuar e eu tive que pedir as contas. And I started looking for new jobs in different companies. E aí eu comecei então a procurar trabalhos em outros lugares. But I didn't get any chance because wherever I sent my CV, they knew that he is Christian, they didn't give me the job. E eu tinha dificuldade de encontrar emprego, porque quando eu enviava o meu currículo, as pessoas olhavam para ele e viam o meu nome, então eles me rejeitavam. All the facilities that were given by the company, they were withdrawn. They were taking back all the facilities, the previous company. E aí o que aconteceu? Quando eu saí dessa empresa, eles tiraram os benefícios que eu tinha, tudo que eu tinha. At that time, I was building my house and I used all my saving in building the house. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu estava construindo a minha casa e agora eu já não tinha mais dinheiro para terminar. And all my savings were finished. Toda a minha poupança terminou. I was used to of going to the church as a nominal Christian. Eu costumava ir à igreja. One day I was, I cried to the Lord, why it is happening? I'm going every day every Sunday on the church. E eu então comecei a questionar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou um bom cristão. Eu frequento os cultos todo final de semana. I'm a very regular giver to the church. E eu sou uma pessoa que oferto regularmente para a igreja. I give the tithe regularly and very faithfully to the church. Eu sou fiel também nos dízimos e ofertas para a igreja. But why it is happening to me? E por que isso agora está I don't acontecendo know. comigo? What happened to me? God spoke with me. E aí então Deus falou One day I comigo. was studying the Bible. Um dia eu estava estudando a palavra. I was studying the Bible in my bedroom. Eu estava estudando a palavra dentro do meu quarto. And sometimes when I face some difficult word in Urdu, that is my language. E sabe, quando eu enfrento algumas dificuldades, eu costumo então ler a palavra na minha língua nativa, que é o urdu. I used to consult an English Bible. E eu também tenho por costume de consultar a Bíblia em inglês. And on that day, I was reading John chapter 21, verse
15, 16, 17 till E 19. naquele dia eu estava lendo João capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. You know, when I studied that, this is the communication between Jesus Christ and Simon Peter. Sabe, essa passagem que eu estava lendo é a passagem onde Jesus estava tendo uma conversa com Simão Pedro. Jesus was asking Simon Peter, Jesus estava perguntando para Simão Pedro: Simon Peter, do you love me? Simão Pedro, tu me amas? When Jesus asked this thing, Holy Spirit touched me. E aí, quando eu li isso, o Espírito de Deus me tocou. And I started, a very powerful thought came into my mind. Então, um pensamento muito forte veio à minha mente. This is the name that you hate for the last 40 years. Esse é o nome que você tem odiado pelos últimos 40 anos. And this is the name that Jesus Christ spoke with his mouth. Esse é o nome que o próprio Senhor Jesus está mencionando através da sua boca. When this thought came into my mind, I don't know what happened. Quando isso veio assim na minha mente, eu não sei o que aconteceu. And I started crying because I was thinking that how stupid I am that I lived 40 years in hatred with this name. E eu então comecei a chorar e pensar o seguinte: como eu fui estúpido nesses últimos 40 anos odiando o meu nome. And after that, I continue reading. And the second time when Jesus asked Simon Peter, do you love me? E aí eu continuei lendo e pela segunda vez eu li And o Senhor Jesus dizendo: Simão Pedro, And tu me amas? And third time he asked me, Simon Peter, do you really love me? E pela terceira vez o Senhor Jesus fala: Pedro, tu me amas? And at that time, Jesus Christ gave 3 commandments to me. E naquele momento o Senhor Jesus ele me ensinou 3 lições. He said to me, you are asking me why these things are happening in your life? Você tem perguntado, me questionado por que essas coisas estão acontecendo na sua vida? You had a promise with me. Você fez uma promessa para mim. Remember, you had a promise with me. Lembra que você fez uma promessa para mim? You had a promise with me to serve me. Você fez uma promessa que você iria me servir. So you have completed your first 20 years. Você já completou já o seu primeiro 20 anos. It was not that you have scored the high degree in the university because of you. Deixa eu dizer algo para você, não foi coincidência que você foi top na sua turma em ciência. I was helping you and blessing you. Eu estava com você e eu estava abençoando você. You earn a lot of money. It was not because of you. E você também, no seu segundo estágio de 20 anos, você estava fazendo muito dinheiro, mas não foi por causa de você. And I was with you in these 20 years. Eu estava com você durante esses 20 anos. That way you received this type of blessing. Para que você pudesse receber essas bênçãos. So I have given whatever you asked. No, it's my time. E eu tenho dado a você tudo aquilo que você tem pedido durante esses 40 anos. Só que agora é a minha vez de pedir. I fell in my knees and eu então caí de joelhos. What should I do? Senhor, então o que eu preciso fazer? How can I serve you? Como que eu posso te servir? He gave me 3 commandments. Feed my sheep. Ele me deu 3 mandamentos. Feed my lamb. Alimenta as minhas ovelhas. Take care of my sheep. Cuida das minhas ovelhas. I ask, how can? Because I do not have any theological, biblical education and seminary. E eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho um treinamento bíblico, eu não tenho um seminário teológico. And he said, don't worry about that. I will teach you. Não se preocupe com isso, eu vou te ensinar. And he spoke with me with the very clear words that go and serve the children that are living in the villages of Pakistan. E ele falou para mim assim numa voz audível: vá e serve as minhas crianças que estão vivendo nos vilarejos do Paquistão. And I obeyed him and I started working in the children, in the little children. E eu então eu obedeci o Senhor e eu comecei a trabalhar então com as crianças nos vilarejos. And there was a time when we have 1,000 children in many villages. In some villages we have 10, 15,
50, 60 children in different groups. E nós chegamos a ter uma quantidade de 1.000 crianças, e juntando todos os vilarejos. Em alguns nós tínhamos 60, 70, 20 crianças. And you know, it was a very difficult for a person who enjoyed a lot of things during his job and go back into the villages and serve the children. Você sabe, para mim não foi algo fácil. Uma pessoa que desfrutava de uma vida muito boa, agora tendo que entrar nos vilarejos e trabalhar com crianças. And second thing was the resources. I do not have money with me to go every week or every day in the villages. E a segunda coisa difícil para mim é porque eu não tinha os recursos. Eu não tinha dinheiro para estar indo, viajando para esses vilarejos. And one day I was very upset and I again talked with God and asked him, you know, I need resources. E um dia eu estava muito triste, chateado, e falei: Senhor, I do eu not have- preciso de recursos, eu não tenho. I'm not working, I do not have any income. Eu não trabalho, eu não tenho nenhum recurso extra. Only my poor wife, she is working as a nurse and she is getting very little salary. E a única pessoa que trabalha é a minha esposa, que é enfermeira e tem um salário muito pequeno. And he speak very strong to me and he said, don't you think silver is mine, gold is mine, I can feed you, I can provide each and every resources for you. E nesse momento o Senhor falou muito firmemente comigo. Ele disse o seguinte: não sou eu o dono do ouro, da prata, de todos os tesouros. Fica tranquilo, eu vou prover para você todas as coisas. And he started giving the resources to me. E aí então ele começou a liberar alguns recursos para mim. He said to me that I called you by your name. E ele disse: eu te chamei pelo nome. You are my disciple, you are my servant. Você é meu discípulo, você é meu filho. If you work in my kingdom, if you work in my factory, if you work in my company, Se você trabalhar no meu reino, se você trabalhar na minha empresa, don't you think I will give you the salary? você não acha que eu vou dar para você um Do salário? you think I am an unjust God? Você não acha que eu sou um Deus justo? So he is providing each and every need of mine and of his work in Pakistan. E Deus então começou a prover todas as coisas que eu precisava para realizar o trabalho no Paquistão. At that time, I was not connected with the vine church. Até então, naquele momento, eu não estava conectado com a vinha, One Passion was helping us, e a One Passion estava nos ajudando. and God gave me tuned my vision, and He said that I called you to raise leaders for the future church. Em um momento, Deus me deu uma visão dizendo o seguinte: And eu estou te levantando para preparar futuros líderes para esta nação. After serving 7 years in the children, E depois de trabalhar 7 anos com as crianças, one day I asked God, I don't see any fruit of my ministry in what I am doing. e aí então eu falei para Deus: Deus, nesses últimos anos eu não estou vendo frutos do meu trabalho, algo acontecendo através do ministério que eu estou edificando. And there again, God sent a man of God, Brother Christopher, to Pakistan. E aí foi num momento que eu estava questionando, Deus enviou então o irmão Christopher Vergara para o Paquistão. As many of you know, maybe you know him, Chiliano Vergara. He came to Pakistan and he met me miraculously, and he said, he saw my ministry and he said, I will work with you. E aí ele chegou, visitou o nosso trabalho local no Paquistão, de uma forma milagrosa, e ele ouviu o que nós estávamos fazendo, e ele disse o seguinte: não se preocupe, nós vamos trabalhar juntos. So he asked me to go this village, this village, this village. We visited many cities. E nós então visitamos muitos vilarejos no Paquistão. In the beginning, I was scared with him because he has a very radical Muslim family face. No começo, eu tinha muito medo, porque eu não conhecia o Vergara, e ele parecia um muçulmano radical, e aquilo dava medo, porque eu não sabia se ele era cristão verdadeiro ou não. He was having a long beard, Ele tinha uma barbona a grande, pony in his head, a pony. e ele tinha um kippah na cabeça.
um boné na cabeça. And it was the time of the radicalism of Taliban in Pakistan. E era um momento que o Talibã estavam, de uma certa forma, influenciando o And Paquistão. the Taliban were doing attacks on the churches at that time. E naquele momento o Talibã estava atacando muitas igrejas. And you know, it was 2015, and when he was living in my house. E esse foi mais ou menos no ano de 2015 que isso aconteceu, e ele começou a morar dentro da minha casa. In the morning we travel, and in the evening during night he spoke with his people back to Brazil, and he speak a very different language. E ele, pela manhã, nós fazíamos algumas visitas, e à noite, durante a noite, ele ficava gritando dentro do quarto, ligando para as pessoas, falando muitos tipos de línguas. Sometimes he speak very loud, and I used to go and listen what he is talking about. E às vezes ele falava baixinho e eu colocava o meu ouvido para saber o que ele está falando. And even I didn't understand what he is talking E about. eu não entendia o que ele estava falando. This made me more scared. E aí eu fiquei com mais medo ainda. I was frightened. Maybe he's a Taliban. He came to Pakistan to see what I'm doing, and he is planning to attack on my ministry work. E o meu medo era que ele fosse um espião do Talibã, que estava agora dentro da minha casa para me espionar e ver o tipo de trabalho que eu estava fazendo. So in the next morning, I sat with him and I asked him, brother, please tell me what is your plan for Pakistan. E aí no dia seguinte, pela manhã, eu sentei com ele e falei para ele o seguinte, perguntei para ele, meu irmão, fala para mim, qual é o seu plano aqui no Paquistão? Why you are here? Por que você está aqui? Please tell me. Simplesmente me diga. Then he opened his heart. E aí então ali naquele momento ele abriu o coração. He said, I want to plant a seminary in Pakistan. Eu quero plantar aqui um seminário no Paquistão. A seminary where the people from Pakistan, India, Nepal, they will come and they get study there. Eu quero plantar um seminário aqui no Paquistão onde a gente consiga trazer jovens do Paquistão, Nepal e Índia para estudar aqui. And many people from Brazil, America and India, they will come as a teacher and they will teach in this seminary. E nós podemos trazer também muitos professores dos Estados Unidos, do Brasil e outras partes para serem professores nesse seminário. When he talked about India, I said, brother, stop. Quando ele mencionou o nome Índia, eu falei assim, irmão, pode parar. It will not work. Não vai funcionar. Because India and Pakistan are just like Brazil and Argentina, I think. Porque a Índia e o Paquistão é mais ou menos como se fosse o Brasil e os argentinos. Mas é bem pior, viu, irmãos? Lá vive conflito. So, I think I told you it's worse. yeah. So when he opened his heart, I said, brother, it will not work. And he said, okay, what is the good idea? What do you suggest us? Aí quando eu falei para ele que não seria uma boa ideia, então ele me perguntou, então qual seria uma ideia melhor? Ele me perguntou. I asked him, if you want to plant a seminary here in Pakistan, it's better you send some boys from Pakistan to your seminary so that they can get education, and when they return, they will work in Pakistan. O melhor plano é você tirar alguns jovens do Paquistão, enviar para um outro lugar, onde eles vão ser treinados, vão receber o treinamento necessário e depois eles irão voltar para o Paquistão e aí então edificar a obra aqui. Then he talked with the senior management of the Vine Church here. Na época então ele conversou com o presidente da vinha. And they liked the idea very much. E eles gostaram da ideia. And I think that this is not because I presented this idea. This is the God behind who was convincing the senior management of Mas this. sabe, irmãos, a ideia, na verdade, era boa, porque não era a minha ideia. Na verdade, a ideia era de Deus, por isso que a ideia era boa. Because God was working on this plan. Porque Deus estava por detrás desse plano. So they decided, okay, and he said to me, okay, bring the boys, I want to interview. E aí ele então disse, traz para mim And esses jovens porque eu quero entrevistá-los. And we called so many boys, and some boys from the
kids cell groups that I was running over at that time. Então nós convidamos alguns jovens para entrevistas, jovens que foram crianças, né? Que trabalhou comigo como crianças ainda, pequenos, agora eram jovens e estavam sendo entrevistados. And we interviewed 10 boys. Nós entrevistamos 10 jovens We selected 10 boys. e separamos esses jovens And we applied for the visa for them and for the Zambia, where Pastor Marco was teaching at that time. e nós entramos então com um pedido de visto, né, para esses 10 jovens, com o projeto de enviá-los para a Zâmbia. Na época o pastor Marco Aurélio era o pastor responsável do seminário na And Zâmbia. out of 10, 6 got the visas. Então dos 10, somente 6 conseguiram o visto. And you remember, these were the children that were under my leadership in different kids cell groups. Lembra? Esses jovens eram jovens que eram crianças, com quem eu trabalhei com eles ainda quando eles eram pequenos. Did you remember? I asked the question. I want to see the fruit of my ministry. Você lembra quando eu questionei Deus, Senhor, eu quero ver os frutos do meu trabalho? And he make it possible to send these 6 boys to Zambia, and they studied there under the supervision of Pastor Marco for 2 years. Veja só, Deus tornou possível esses 6 jovens conseguirem um visto para a Zâmbia, onde eles ficaram na Zâmbia por 2 anos debaixo da supervisão do pastor Marco Aurélio. And he knew their positions. They were from very poor background, and even some of them, they even speak a single word in English. E o pastor Marco Aurélio sabe, né, conhecia cada um deles, porque muitos deles eles vieram assim de um background muito pobre, muitos não falavam nem inglês direito. And they studied there from 2016 to 2018 in Zambia. E eles estudaram, fizeram um seminário, a turma especial, de 2016 até 2018. And I was studying in a Bible college during that period, 2016 to 2018. E durante esse tempo, de 2016 até o 2018, eu fiz um seminário bíblico-teológico no Paquistão. And when they came back to Pakistan, E aí, quando eles voltaram para o Paquistão, we planted a school for the kids in Pakistan. nós então começamos uma escola no And Paquistão. we started working on the plan of God. E começamos então a colocar em prática o plano de Deus. And from 2018, we are doing wonderful ministry. I must say that God is doing a wonderful ministry from all of us. E desde 2018, Deus tem feito grandes coisas no Paquistão. They all are pastors in different churches. Muitos são pastores hoje em algumas igrejas no Paquistão. One of these boys, he planted a church in Dubai. E um desses jovens aqui que você está vendo aqui está plantando a igreja videira em Dubai. And they are very successful in the work of God. E eles estão fazendo um trabalho de sucesso no reino de Deus. And God answered my question. I want to see the work I am doing. E o Senhor respondeu aquele questionamento que eu tinha. Eu gostaria de ver as obras que eu estou edificando no Paquistão. And you can see all these 6 boys. Você pode ver aqui os 6 jovens. And I am proud of them. E eu tenho muito orgulho deles. Because when I was talking with Pastor Fabio, Pastor Marco over there, they said they are wonderful boys. E quando eu estava conversando com o pastor Fábio, o pastor Marco Aurélio, todos falavam a mesma coisa. São meninos maravilhosos durante o período lá na Zâmbia. And I also want to appreciate my sister, his wife, Pastor Valkyrias. She taught them English very well. E eu quero agradecer ao pastor Marco Aurélio, a pastora Valquíria, porque eles cuidaram muito bem deles, ensinaram. So, when these 6 boys came back in Pakistan, and they were full with the Spirit of the Lord. E eles então retornaram para o Paquistão cheio do Espírito, cheio do fogo. The team of the Vine Ministry, they trained them like commanders. E eles foram treinados na Zâmbia para se tornarem comandantes.
And they started working on the same vision that God called me to raise leader for the future church. E eles então começaram juntamente comigo a aplicar a mesma visão que Deus tinha colocado no meu coração, levantar uma geração que seria os futuros líderes da nação. And we discussed together and we said that we should start the Vine School of Missions in Pakistan. E aí conversando chegamos numa conclusão que nós precisaríamos ter também uma escola da vinha no Paquistão. And they asked me, we do not have any resources. How can we start the school of missions? E aí começamos a falar, nós não temos recursos, como que nós vamos começar uma escola de missões aqui? I replied them, brothers, Eu trust me, repreendi e disse para eles: before you step, God will provide. antes que você dê o primeiro passo, Deus já está provendo todas as coisas. You know, at that time, the Vine was supported them, but they were not getting salary at that time. Sabe, from the naquela Vine. época, a vinha estava dando todo o suporte para eles na Zâmbia, mas até então não havia recursos para o Paquistão. And after that, they are started getting salary from Vine. E aí então, mais tarde, eles começaram então a receber o And salário da vinha. And we started the school, Vine School of Mission, by faith on God, because we were trusting in the Lord. E aí então começamos uma escola de ministério por fé, nós não tínhamos os recursos. So they trained 10 more people for working in Pakistan. Can you show the pictures of these 10? E aí começamos então a treinar mais jovens para se tornarem líderes no Paquistão. A outra foto, por favor. Pode passar. A próxima foto. Próxima foto. So these are the 10 native ministries that we teach them 1 year about the LTC course, spiritual maturity course, and we trained them as a missionary to work in Pakistan. Esses são jovens que por 1 ano fizeram cursão, LTC And spiritual maturity course. maturidade no espírito, curso de liderança, CTL, por 1 ano. E hoje eles são obreiros, missionários preparados para plantar igrejas. Thank you. The same teaching that the students are learning from the Vine ministry here in Brazil. Eles estudaram tudo aquilo que vocês recebem aqui. A mesma coisa que é ensinado aqui para vocês, eles receberam lá no Paquistão. And God never stopped working here. Deus nunca vai parar de agir aqui. And He used all these 10 boys, E agora Deus está usando esses 10 jovens. and with the help of God, they planted 8 churches in Com a Pakistan. ajuda de Deus, já plantamos 8 igrejas no Paquistão. 3 churches we have on ground, and 5 churches are underground. 3 igrejas que já estão acontecendo e 5 igrejas ainda que estão em plantação ainda. And there are many places where we are going to plant the churches in in near future. E nós estamos com planos de plantar muitas igrejas ainda no futuro. This is the picture of the graduation ceremony when Pastor Devi went there and graduated them. E essa é a foto da graduação que aqueles jovens, aqueles 10 jovens, foi o dia da graduação deles. E o pastor Davi estava lá. So I just want to make it short because I'm running the short of time. E eu quero ser rápido aqui porque meu tempo já está quase acabando. I want to show you something more and then I share the word of God. Please, Bom, eu quero mostrar agora o PowerPoint. so these are the sewing centers that we are having in Pakistan. Então, esse aqui é um culto que nós estamos tendo lá no Paquistão. Next, please. Próximo. These are the families that we are serving in the villages of Pakistan. Please go ahead quickly. São famílias que nós servimos ali no Paquistão. Next, please. Próximo. Next, please. Próximo. Next. Próximo.
You can see the faces of these women. Você Next, pode please. ver a face dessas pessoas. Next, please. Próximo. We are having a sustainability project. Nós the temos swing projeto sustentável lá, to enable women who are living in the villages without education. capacitando mulheres que não têm nenhum tipo de educação. We teach them how to learn, how to stitch the clothes. E ensinamos essas mulheres a costurar. And we raise some leaders from them as well. E nós também levantamos líderes através dessas mulheres. Next, please. Próximo. We are helping. You know, I was talking about a boy who trained by Pastor Marcos. Você sabe, eu falei de um dos jovens que foi treinado pelo pastor Marco Aurélio. Você pode voltar um pouquinho, PowerPoint, onde eu estou batizando o jovem? Yeah, this one. Okay. So, this was a boy from that village I showed you. Aquela vila que eu mostrei para vocês agora, esse jovem é daquela vila. He was working in a kids cell group. E eu trabalhava com ele quando ele ainda era criança. And I baptized him. Eu batizei ele. And when he trained him, he was baptizing people in the. E ele foi treinado pelo pastor Marco Aurélio e lá ele começou a batizar pessoas. Next, please. Próximo. These are the children that we are taking care in different São villages. crianças que nós cuidamos em vários Next, please. vilarejos. Next. Próximo. We were distributing the free Bibles where we can. Distribuímos Bíblias, Can you see that alimento. Você consegue ver aquela jovem? She belongs to a very poor family and Ela- broken family. Ela é de uma família muito pobre. We raised her and we sent her into a Bible college in Pakistan. Nós levantamos ela como líder, enviamos para um seminário bíblico no Paquistão. Now she is working as a teacher in our school and as woman minister, as a pastor in our ministry. E hoje ela trabalha como uma das líderes da nossa escola e também na igreja. Next, please. Next. Próximo. Next. Próximo. I just want to share about the persecution in E Pakistan. agora eu quero falar um pouquinho sobre a perseguição Very no Paquistão. shortly, I want to share the story of that couple. E eu quero compartilhar a história daquele casal, They were aquela família. they were working on a brick factory. Eles trabalhavam numa indústria de tijolos. You know, we have a blasphemy law, biggest threat for the Christians and minority living in Pakistan. E ser cristão. Blasphemy. A blasfêmia é algo assim. When somebody say Quando any, alguém blasfema no Paquistão, a lei ela é muito dura com essas pessoas. this is a law, when you say anything against Muhammad or Islam, you will be punished, hanged till death. E quando você blasfema falando algo contra Maomé, você pode ser preso e morto também. So we cannot say anything against Islam or Muhammad in Pakistan. Nós não podemos falar nada contra o islamismo e nem contra Maomé no But Paquistão. the radical Muslims use this law against us. E qual é o problema disso? É que os muçulmanos radicais usam essa lei contra os cristãos. So this couple was working at a brick factory. E esse casal, então, eles estavam trabalhando numa fábrica de They were tijolos. having some enmity with some Muslim workers. E eles tiveram uma dificuldade com os muçulmanos ali. And they falsely accused them that they tear the pages of Quran. E eles acusaram ele falsamente que ele havia rasgado o Alcorão. And they disrespect Quran. E que ele havia desrespeitado o So Alcorão. many people, they came out of the village and they dragged them from their home. E muitos dos vilarejos ao redor tiraram eles da fábrica, pegaram And eles. they beat them so badly, and when they become faint, they put them into the furnace of where the bricks were baked. E eles bateram neles, e quando eles estavam quase mortos, eles pegaram eles e colocaram dentro do forno, onde é aquecido os tijolos. And when the team from the rescue department came and they didn't find
anything except their teeth. E quando o corpo de bombeiros chegou para resgatá-los, não encontrou nada deles, somente os dentes. At that time, that lady was pregnant with 6 months. E a esposa estava grávida de 6 meses. And they were killed because they were Christian. Eles foram mortos porque eles eram cristãos. They killed because of their faith. Mataram por causa da fé And deles. many things were happened in Pakistan. Muitas coisas acontecem no Then Paquistão. again, this lady, she was working as a nurse in a hospital. Essa jovem aqui, ela era uma enfermeira em um hospital. If you can see her face, she was a very beautiful. Você pode ver, ela era uma moça muito And bonita. one Muslim patient came and he said he was admitted in the hospital and she taken care of him very. E um muçulmano chegou no hospital e ela começou a dar o tratamento necessário, cuidar dele ali no hospital. I'm sorry, brother, because of the time, I'm Yeah. taking very quickly. Okay. So one day she served that patient very passionately, E ela filled with serviu esse paciente assim de uma forma bem carinhosa, she was filled with the love of Jesus Christ. porque ela estava cheia do amor de Jesus. And when that young boy get healed, one day he said, I want to marry with you. E aí, quando aquele jovem que estava naquele processo de cura, ele olhou para ela e falou o seguinte: quando eu ficar curado, você vai casar comigo. She said, no, I am Christian. Ela disse: não, eu You sou are cristã. Muslim. I cannot get married with you. Eu não sou muçulmano, eu não posso casar com And você. he started coming back again and again. E ele então começou a persegui-la. And every time she refuses. E ela sempre rejeitava. And one day he came with a bottle of acid. E um dia ele chegou com uma garrafa de ácido And he threw the acid on her body. e ele jogou o ácido no corpo dela. And she was admitted for 7 days in the hospital and after she died. E ela ficou no hospital por 7 dias e depois morreu. And you know, she died because she wanted to defend her faith. Ela morreu porque ela estava defendendo a fé dela. She do not want to go in the field of the Satan. Ela não queria ser levada para o campo de Satanás. She want to remain in the garden of that God created for her. Ela queria estar vivendo na vida que Deus havia criado para ela viver. So we are living in such type of circumstances. There are so many things that I can share. Nós estamos vivendo nesse tipo de circunstâncias no Paquistão. Poderia falar de muitas outras coisas. But the children that we are raising in our school, in our church, Mas as crianças que nós estamos levantando na nossa igreja, nas escolas, I believe that they are going to change the Pakistan. eu creio que eles irão transformar o Paquistão. And we have to work together. E nós precisamos trabalhar juntos. It also reminds me the few women in the Bible. Isso me faz lembrar de algumas mulheres And da Bíblia. I just want to give you very few examples from the Bible. E eu só quero dar alguns exemplos da Bíblia com Did you você. remember the Miriam, the sister of Moses and Você Aaron? lembra de Miriam, a irmã de Moisés? When they were in the captivity, Quando eles estavam ainda, They were having quando a- eles eram ainda cativos, her parents were facing a lot of persecution because of the Pharaoh. e os pais estavam sofrendo perseguição por causa do faraó. And at that time, when her mother could not hide Moses more, they planned to throw him in the water. E aí, quando os pais, a mãe de Moisés não conseguia mais escondê-lo, havia um plano e colocaram Moisés no cesto na água. And I was thinking about the role and character of the Miriam. I was thinking about the character of Miriam at that time. E eu comecei a meditar sobre essa atitude de Miriam. When her mother was putting Moses into the water, E quando a mãe de Moisés estava colocando Moisés sobre she as águas, was looking to the basket. ela viu o cesto. She was watching what will happen in the future with his brother. E ela sabia que aquilo ali poderia ajudar na sobrevivência do seu irmão. Because she wanted to help him. Por quê? Porque ela tinha o desejo de ajudar o irmão. She wanted to rescue him. Ela queria salvar o irmão. And when the daughter of the Pharaoh came and
he took the boy. E aí, quando a filha de Faraó viu a cesta, She- ela pegou a cesta She felt very sorrow for him. Very sorrow. e ela então sentiu assim uma tristeza por causa dele. And at that time, Miriam took a step of faith. Mas o que que Miriam fez? And Ela deu um passo em For- direção à situação. Before she was looking for an opportunity to save her brother, E antes ela estava querendo ter uma. Antes ela queria ter um plano de salvar o irmão. so God provided him an opportunity to save him. E aí o que que Deus fez? Deu a ela a oportunidade de salvá-lo. And she went to the daughter of the Pharaoh and asked her, E ela foi então até Faraó, a filha de Faraó, e disse: can I arrange a nurse to feed for you from a Hebrew woman? Eu consigo uma mulher hebreia que pode cuidar dessa criança. And she said, okay, you go. E a filha do Faraó disse: Pode ir, And arrange and I will pay for her. pode trazê-la e eu vou pagar por isso. And remember, my dear sisters, Lembra, minhas queridas irmãs, when God has a plan in your life, quando Deus tem um plano na sua vida, He can use you to save His people, Deus vai usar você para salvar as pessoas, to save His para children salvar as crianças who are in the plan of God, que estão dentro do plano de Deus, like Miriam. como Miriam. And He used Miriam Ele vai usar Miriam to save a single little boy para salvar uma criança who will be the leader in the future. He will be the leader of the Israelite que seria um dos maiores líderes de Israel, who saved his children. que salvou os seus filhos. He bring the Israelites from the captivity. Foi Moisés que tirou o povo cativo do Egito. And I pray for you who are working in the children today. Hoje eu quero orar por você que trabalha com crianças. May God use you like Miriam to raise some leader for the future Que church. Deus possa te levantar para salvar crianças que serão futuros líderes nessa nação. Because we do not know about the future. Porque nós não sabemos acerca do futuro. We cannot see the future. Nós não conseguimos enxergar o But futuro. God who controls the times, He knows each and everything. Mas Deus que controla o tempo, Deus que sabe de todas as coisas, Ele He sabe. can use any single children in your ministry to save many souls. Deus pode levantar uma criança que você está liderando e que será um dos grandes líderes nessa nação. Many souls who are living in captivity right now, you can raise to liberate them from the wages of sin. Muitos que estão hoje vivendo uma vida no cativo, aprisionado por Satanás, essas crianças futuramente serão crianças que irão libertar essas pessoas. So be persistent in your working, whatever gift God has given to you. Keep going, working on that ministry. Seja persistente, persevere nesse trabalho que Deus tem colocado nas suas Because mãos. if you are in the plan of God, He will bless you. Porque se você estiver dentro do plano de Deus, Ele vai te He will abençoar. make you fruitful. E Ele vai fazer você frutífero, He will multiply you. vai multiplicar, He gave you authority. vai dar a você a autoridade. The whole Brazil is for you. E todo o Brasil será para vocês. You can win the Brazil for Jesus Christ. Você pode ganhar o Brasil para o Senhor Jesus. And all together we can win Pakistan. E todos nós juntos podemos também ganhar o Paquistão. And by faith I can say that E pela fé eu posso dizer, Pakistan is already be won. nós já ganhamos o Paquistão. Amen. Amém? The second, Eu só vou usar 5 minutos só. Já estou terminando. the second woman I just want to talk about Hannah. E a segunda mulher que eu quero falar é sobre Ana. You know her situation very well. Você sabe, a situação de Ana era a She situação do not- de Ana era uma situação difícil. She do not have children. Ela não tinha filhos. I don't know how many years she was barren. E eu não sei por quantos anos ela não podia ter And filhos. she never quit. She never stopped going to the temple. E ela nunca desistiu. Every year she went to the temple to worship Lord, to praise the Lord. E todos os anos ela ia até o templo e orava e adorava e pedia. Even she was living in a very, very miserable conditions because of
the second wife of Elkanah. Mesmo vivendo uma vida miserável, porque ela tinha, o esposo tinha uma outra esposa, And one day she was cried out in front of God. e um dia ela estava diante de Deus e ela começou a chorar. And she made a promise, if you will give me a son, I will give it back to you. E um dia ela fez uma promessa para Deus e ela disse o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. And God saw her broken heart. E Deus viu aquele coração quebrantado But daquela mulher. because when she was praying to the Lord, Porque quando ela estava orando ao she was Senhor, crying out. She was crying out. e ela estava ali gritando, He was not saying words from her lips, only her lips were e moving. chegou um momento que ela já não tinha nem mais palavras, era somente os lábios dela já que estavam só movimentando. And when God listened her prayer, He gave her a son. E Deus ouviu o clamor daquela mulher e deu a ela um filho. And she remained faithful in her promises. E ela ficou firme na promessa que ela havia feito a Deus. And I want to encourage you who are suffering with the circumstances around you. E eu quero encorajar você hoje que está enfrentando algum tipo de circunstância contrária. Maybe you are suffering with the co-workers or some of the friends living around you. E você que talvez está enfrentando algum tipo de circunstâncias ao seu redor. Maybe some people are rejecting you. Talvez algumas pessoas estão te rejeitando. Maybe some people are against you. Talvez estão indo contra você. There is only one person who can help you, and that is Jesus E Christ. a única pessoa que pode te ajudar, essa pessoa é Jesus Cristo. So cry out to Jesus Christ. Então clame a Ele. Submit yourself. Que você possa se submeter a Ele. If He is not answering right now, keep crying out for help. E se Ele não responder imediatamente, continue clamando. Because Jesus Christ is a sovereign God. Porque Jesus Cristo é um Deus soberano. He controlled each and everything. E Ele vai alcançar você. So He will bless you. Ele vai te abençoar. And the character I want to share with you is an unknown little girl. E é acerca de uma menina e ela não tem um nome. You know that Naaman leper? Você sabe, Naamã, o leproso, There was a little girl havia uma pequena menina in the captivity because que era cativa and she was serving the wife of Naaman, e ela servia a esposa de Naamã. and he was a leper. E ele era leproso. And before he was a captain to a big army, the king of Aram. E ele era capitão de um grande exército. And one day she heard a news that the husband of her mistress got the leprosy. E ela então ouviu que o esposo da patroa estava com lepra. And she feel very bad. E ela se sentiu mal. And because you know the condition, the living condition, the circumstances of the leper in the in the Jewish time. E você sabe, viver numa condições de leproso naquela época no meio dos israelitas era algo terrível. People keep themselves away from the Os leper. leprosos eles tinham que viver à parte. They don't want to talk with them Não queriam, as pessoas não conversavam com because eles. they think that they will get the disease. Por quê? Porque eles achavam que eles iam contrair também a lepra. And when that little girl, even we do not know her name, E aquela pequena menina que nós não sabemos o nome. and when she listened and she gave a witness to her mistress, and she said one thing: E aquela menina então, ela testemunhou para a patroa dela. if my master will be in my town, I know our prophet who can heal him. Se o meu mestre soubesse, se o meu mestre conhecesse um homem de Deus que eu conheço, ele pode curar. Amen. And you know what happened? E você sabe a história. O que Naaman aconteceu? got healed from the leprosy. Que ele foi curado da lepra. And same thing he can do with you. Deus pode fazer a mesma coisa através de você. God can use you to heal so many suffering lives in Pakistan. Deus pode usar você para curar muitas pessoas, muitos jovens no Paquistão. Not only Pakistan, but in Brazil as Não well. somente no Paquistão, mas no Brasil também. So you have to find out the opportunity like Maria did in the case of Moses.
Você precisa buscar a oportunidade, como Miriam buscou. You have to cry out like Hannah did in the case of Samuel. She raised the future prophet. E você também precisa clamar como Ana clamou, e através dela veio um grande profeta. You have to work like an unknown young girl who was instrument to heal the leper. E você pode ser como aquela menina sem nome, que através dela levou a cura para o seu padrão. So I want to encourage, as God was worked with me in all my work in Pakistan, keep going and keep persistent in your working. Eu quero encorajar você, juntamente com todo o meu time do Paquistão, continue sendo persistente. Yesterday, Pastor Aliose was talking about 7 gifts, and many of you have many gifts in your life. Ontem o pastor Aloysio falou sobre os 7 dons, e muitos de vocês têm esses dons. So use your talent and win many souls for Jesus Christ. Use seu talento, use os seus dons para ganhar muita gente para He will Jesus. bless you. Ele vai te abençoar. He will bless the work of your hand. Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. You have to just faith on Him. Simplesmente seja fiel a He Ele. has given you the authority. Ele tem dado a você a autoridade. Give the boat of your life like Jesus used the life of Simon Peter. E Ele vai usar você da mesma forma que Ele usou a vida de Simão Pedro. And Jesus Christ filled the boat of Simon Peter with many fish. E como Jesus encheu o barco de Simão Pedro de peixes, So give your Ele vai life. fazer na sua vida So também. give the boat of your life to Jesus Christ. Então leve o seu barco da vida para Jesus. And when Jesus Christ will come into your boat, E quando Ele entrar no seu barco, He filled this boat with many fish. Ele vai encher com Keep- muitos peixes. Keep working on that. Continue trabalhando. Please stand up. I want to Fique pray em for you. pé, eu quero orar por você. I would like my dear sister to come and pray in your language because there is a shortage of time. And I request her to pray for the gifts, for the operations of the gifts that you have in your life. Amém. Senhor, eu coloco cada uma dessas mulheres aqui agora diante do Senhor. Pai, diante de tudo o que está sendo falado e sobretudo dessa última ministração. Pai, há um encargo no nosso coração a respeito de mulheres e de crianças em todas as nações do mundo. Mas em especial, Pai, esteja compartilhando com cada coração aqui, Pai, dessas mulheres, Senhor, uma compaixão. Compaixão movia o Senhor Jesus. Ele era movido por compaixão. Deus querido, diante do Senhor, à destra do Senhor, está o seu Filho Jesus Cristo. E a Ele clamamos, Senhor, nesta manhã, que cada mulher aqui possa exercer o seu ministério, possa fluir no seu dom de apacentar. Pai, levanta aqui também as intercessoras. Senhor, esteja levantando agora, Senhor, mulheres intercessoras pela Ásia. Senhor, nós sabemos ali no Paquistão, Senhor, nós sabemos ali no Nepal, Senhor, nós sabemos ali na Índia, Senhor, em todas aquelas nações ali, nós sabemos, Senhor, que existem mulheres que estão sofrendo, que estão clamando, às vezes a um Deus que elas não conhecem. Revela-te a ela, Pai. Senhor, revela-te a elas. Senhor, existe também um clamor mudo no coração de cada criança. Senhor, faz a voz delas serem ouvidas. Senhor, vai gerando no coração dessas mulheres, Senhor, o espírito profético, mas também o dom da misericórdia. Senhor, a compaixão. Senhor, aquelas que estão pedindo, levanta também aquelas que proclamam. Senhor, levanta as proclamadoras, aquelas, meu Deus, que vão anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciar o perdão dos pecados. Senhor, ministrar graça e misericórdia. Senhor, levanta também as investidoras. Senhor, eu oro, se você é uma investidora do reino, levanta a sua mão agora. Senhor, eu oro para que cada uma que possa investir. Senhor, amanhã é o dia da nossa oferta por missões mundiais. Senhor, nós temos aqui tantas nações
que carecem, Senhor, de trabalhadores. Nós clamamos ao Senhor pelas trabalhadoras, mas também clamamos pelas investidoras. Senhor, levanta as mulheres que têm o dom da liberalidade, o dom da generosidade. Senhor, multiplica-lhes os recursos nas suas mãos. Fala assim comigo: eu quero multiplicar os dons. Eu quero ser um canal de graça, um canal de vida, de salvação, de generosidade, que possa alcançar as nações. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Thank you. Obrigada. And in the last, I want to make a request. Eu só quero fazer agora, no final, um Please, pedido. please pray for the women in Pakistan. Ore pelas mulheres no Paquistão. Please help Wine Church to build a seminary that we are started building seminary in Que Pakistan. possamos concluir o projeto do seminário para que a gente possa preparar mulheres no Paquistão. That target is a big for me and for us. É um desafio muito grande para mim, para But nós, that is not big for Jesus mas Christ. não é grande para Jesus. Because he is Jehovah Jireh. Porque Ele é Jeová Jireh. I'm trusting on the Lord Eu confio no Senhor. and I'm counting on your prayers. E eu estou contando com as suas orações. And I believe that you will pray for me. Will you pray for me? Você vai orar por mim? Thank you so Obrigado. much.